Gravidez na adolescência. E agora? Mais do que discutir pesquisas que dizem que o número de adolescentes grávidas aumentou ou diminuiu, o fundamental é a gente discutir a situação. Por isso que o programa Rede de Olhares de hoje vai estar falando sobre isso. Eu acho que a primeira pergunta talvez seja mais óbvia, doutor Dino, mas a primeira pergunta, e não tem como fugir, né? Que fatores ou o que leva, o que faz, o que acontece que as meninas acabam engravidando na adolescência? Bom, antes até de falar de fatores, eu queria dizer um pouco como é que está a situação da gravidez na adolescência em Caxias do Sul. Ótimo. Se a gente olhar o percentual de nascimentos que existem e são registrados, em torno de 15, 16% tem menos de 20 anos. Porém, isso mistura tanto a população SUS como a população que não usa o SUS, o sistema privado. Quando a gente faz um recorte no SUS, através dos cadastros nos sistemas de pré-natal do município de Caxias do Sul, a gente vai ver que nesta população, ao redor de 27, 28% dos cadastros de pré-natal novos ano são de meninas com menos de 20 anos. Então, há uma concentração desse tipo de fato de gravidez no grupo populacional, teoricamente, com maior vulnerabilidade social e econômica. E se a gente mapear, a gente já mapeou Caxias do Sul e olhar os bairros com menor renda per capita, menor desenvolvimento econômico, aí que se concentra mais a gravidez na adolescência. Então tem o fator econômico. Então, eu não vou dizer que é o econômico, mas sim as consequências do fator econômico, que seriam a falta de acesso à educação ou pouco aproveitamento da educação através das escolas. A educação existe, mas ela não é bem aproveitada. Eu acho que sim, e aquilo que o Dino coloca, assim, bom, por uma valorização ou por uma contingência do momento e tal, da situação que elas vivem, vai para essa direção de poder existir enquanto sujeito, né, quando ela está numa outra condição. Então, é isso que o Dino diz, os parceiros serem mais velhos, tem uma tentativa, talvez, de estabelecer uma família, de fato, constituir uma família. Mas o que eu acho que a gente tem que prestar atenção, assim, a adolescência é uma fase, psicologicamente falando, de construção da identidade deles. É uma fase que eles ainda estão se constituindo. E aí, de repente, elas se tornam, e eles também, porque os meninos, quando são adolescentes e também se tornam pais, eles também têm uma interferência na vida, ou no mínimo deveriam ter, na medida em que deveriam participar disso. A questão do perfil, acho que o Dino foi bem feliz no falar, é bem o que a gente percebe, a questão das consequências da questão econômica, do perfil, a questão cultural. A gente percebe que a maioria das adolescentes que hoje engravidam lá, tem a mãe também que engravidou cedo, tem a irmã também que engravidou cedo. A perspectiva de vida muda no momento que elas engravidam, elas evadem da escola, evadem da instituição. A perspectiva daí essa questão de elas se envolverem com pessoas, com rapazes mais velhos, também acontece muito. A gente foi para as ruas aqui de Caxias do Sul e a gente foi conversar, na verdade, com as pessoas, né? Com as mulheres, com os homens, com os adolescentes também, para saber o que eles pensam a respeito dessa questão de gravidez na adolescência. E a gente vai conferir agora. O que você acha sobre gravidez na adolescência? Acho que é meio complicado, né? Gurizada aí, tem que se cuidar, acho. As gurias têm que se respeitar, tem que se dar o respeito, o valor, e os homens também. O corpo da gente não é formado ainda, né? A gente é pequeno, daí eu não concordo com isso. Está muito relacionado à irresponsabilidade dos jovens, né? Porque eles podem fazer o que eles querem, mas eles têm que estar cientes das consequências que os atos deles vão trazer. Os jovens deveriam ouvir mais, tanto pais, professores, e se cuidar mais, né? Usar o preservativo, né, que é o modo correto de prevenir a gravidez na adolescência. Eu acho que é falta de instrução familiar mesmo. Não concordo, olha, acho que é inconsequência. Eu já passei por isso 3 vezes. Tive uma filha que teve filho com 15, outra com 16, e ela engravidou de novo com 18 anos. É falta de apoio dos pais, explicar os filhos quando são pequenos, sabe? Eu explicava, mas só que eu ficava muito tempo trabalhando fora, né?
E elas iam pelas amigas, pelas amizades. Prof. Maria Elisa, tem um monte de apontamentos ali. E eu acho que isso é interessante a gente pensar, não é falta de informação. Eles têm informação, muito mais do que em qualquer momento da história. Eu acho que o adolescente tem muita informação. Mas é se apropriar dessa informação, né? A sexualidade, o sexo vende. E ele, como se fez com cigarro, com tudo que se colocou, se estimula as pessoas precocemente a vivenciar aquilo. Se estão preparadas ou não, isso é uma outra consequência. Fisicamente, toda adolescente está preparada para ter filhos. Isso aí não é uma limitação física. O problema é social, cultural e capacidade de manutenção do outro que vem, porque a gente fala da pessoa que sofre a gravidez, mas tem um outro que vem, que é o bebê. E aí, Elisiane, o que você pensa dessa questão aí de gravidez na adolescência? Eu acho que informações bastante a gente tem. Opiniões, ideias. O que eles falam pra gente, a gente tem que escutar. Mas a gente também tem que saber se cuidar. Não só no ato de falar, mas sempre se preservar. Tentar se cuidar. Quantos anos que tu tem? Eu tenho 13. 13. Deixa eu conversar aqui. Como é que é teu nome? Camila. Camila, quantos anos, Camila? 14. E aí, o que você pensa dessa questão aí de gravidez na adolescência? Acho que é muito sério. É? Acho, porque daí tem muitas jovens que também sabem, mas não dão nem bola e por isso elas engravidam também. E nisso elas perdem também um pouco de estudo e bem de trabalho, que também tem umas que começam a trabalhar e tem que parar o serviço para começar a cuidar dos filhos. As novelas, a malhação, essas coisas todas acabam incentivando a ter relações sexuais muito jovem? Sim. Eu acho que não tem como não ter, como se diz? Não tem como não ter informação. Porque tem informações em todos os lugares. De todos os jeitos, né? Como se faz e como não se faz. E acho que é isso. Por causa que ela está bem ciente, a pessoa está bem ciente do que ela tem que fazer ou não. Bom, a gente também está aqui com o William, com a Maureen, né? Que vocês vieram tocar pra gente. Queria saber um pouco da trajetória, né? Ser educador social, né, William? Isso. Conta um pouquinho lá da realidade que tu trabalha. Bom, então, eu sou educador social no CAMI São José, que é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. A gente trabalha com o turno inverso da gurizada, mais ou menos como funciona o Criança Feliz também. E lá a gente tem atividades de artes, né? Também trabalhamos essas questões de conscientização, a gente também traz esses debates para dentro das atividades, sempre tendo como chamamento a arte, né? Claro. E, no caso, hoje eu trouxe a Maureen, que tem 14 anos. Ela se destaca em muitas atividades lá dentro, mas hoje eu trouxe especificamente para a música também. Claro. Que ela é uma menina que vai muito bem no violão, também canta muito bem. Tem uma voz linda, é verdade. E, enfim, é uma questão que tem que estar se falando muito. Mesmo tendo a informação, acho que não vai ser nunca demais. Mas eu acho que o que ela disse é bem importante. A gente tem que viver aquilo que fala e pensa, né? Muitas vezes a gente tem um discurso muito bom, mas chega na hora de fazer, acaba, né? Por N questões, né? Até por questões de sentimento, emoção e a hora, né? Quero ouvir as serenatas, ver crescer as nossas matas e tocar um violão. Meu amigo, vem cantar, pois o dia vai raiar e morar nesta canção. Que saudades do poeta, do artista, do profeta, que o tempo eternizou. Como eu falei das flores, liberdade, beija-flores, que meu coração sonhou. Ver crianças pelas praças, paz e pipa, pão de graça, como cheiro de hortelã. Água pura ali na fonte e a gente olhar os montes,
sem ter medo do amanhã. Ah, o meu lindo continente, que fez do sangue a semente para ver o sol nascer. Ah, nossas matas tão bonitas, verdes mares canta a vida quando o dia amanhecer. Ah, quanta luta na fronteira, tanta dor na cordilheira, que o condor não voou. Ah, dança e terra guaranis, de uma raça tão feliz, que o homem dizimou. Ah, vou nos passos de um menino, no meu coração latino, a esperança tem lugar. Ah, quando bate a saudade, abre as asas, liberdade, que não paro de cantar, que não paro de cantar, que não paro de cantar. Antes de nós entrarmos novamente na discussão, eu queria chamar uma reportagem que nós fizemos. A gente foi até uma unidade básica de saúde aqui de Caxias do Sul para falar um pouquinho sobre essa questão também de gravidez e como é que a unidade está trabalhando com isso. Vamos conferir. Além dos eventuais problemas físicos de uma gravidez na adolescência, existem também complicações psicológicas e sociais. O nosso entrevistado é o ginecologista Luciano Ártico. Luciano, como você vê essa questão da gravidez na adolescência? Sim, vamos começar pelos números então, né? No Brasil, a média de gravidez na adolescência é em torno de 20%. Varia conforme a região do país, né? Em termos de Nordeste e Norte, os números aumentam, de acordo com o IBGE, para 24% em média, e na região Sul e Sudeste para 17% em média. A gravidez na adolescência normalmente é uma gravidez indesejada, é surpresa, não é uma coisa esperada, e normalmente tem a ver com o nível educacional. Quanto menor o nível educacional, maior a chance da adolescente desenvolver ter uma gravidez indesejada. Normalmente essa gravidez então ela vai trazer algumas consequências, né? Na própria gestação, alguma morbidade maior, alguns problemas de saúde maior, o maior número de óbitos fetais, né, ou neonatais. Uma mulher ainda imatura, com uma vida pela frente, longa, numa fase em que ela está se desenvolvendo emocionalmente, amadurecendo intelectualmente, e ela tem que obstrui esse tipo de desenvolvimento natural do ser humano. Traz alguns problemas familiares, sociais e educacionais, porque normalmente interrompe-se os estudos. Como amenizar, ou seja, diminuir os números de gravidez na adolescência? Basicamente com a orientação escolar, informação nas escolas públicas, privadas, não importa. Assim, essa seria a única forma de reduzir o número de gravidez. Como ter estratégias para reduzir a gravidez na adolescência? Bom, uma delas foi envolver a Secretaria da Educação, a Secretaria da Saúde num projeto, e aí teve vários desdobramentos e capacitações, e levamos informações em alguns encontros que a gente teve, dados da situação, e dentro da saúde se estabeleceu um foco. Além da assistência pré-natal, todas essas coisas que a gente já fazia, de tentar oferecer mais recursos contraceptivos para essas meninas. E a gente viu um dado de São Paulo que em torno de 30% das gestantes que engravidavam até os 15 anos repetiam uma nova gravidez, e uma entrevistada falou isso, que teve uma filha que antes de ter os 16, depois aos 18, tendem a repetir mais uma gravidez.
Então, o recurso que a gente fez foi, já que a gente já dava todos os métodos contraceptivos, seria o implante contraceptivo, um implante hormonal que se põe embaixo da pele no braço e dura 3 anos. Tempo que dá para ela sair da adolescência ou amadurecer um pouquinho mais ou cuidar desse filho. Nós fizemos aqui na universidade, dentro do curso de psicologia, uma oficina que tinha muito o objetivo delas poderem vivenciar a responsabilidade, elas não, eles, porque era de casal. Então a gente tinha um grupo de adolescentes, meninos e meninas que vinham de escolas diferentes, e a gente pedia que eles se juntassem em duplas aleatórias, até porque às vezes essa gravidez nasce, eles não sabiam que era para isso, né? A gente estava trabalhando uma questão trabalhando a questão da sexualidade, mas terminava assim nessa oficina. E eles recebiam um pinto, que eles passavam a ser responsáveis por esse pinto por uma semana. E eles tinham que ficar registrando o álbum do bebê, né, o álbum do pinto. E sempre tinha que um deles assumir e negociar, estar com o pinto. Nesse exercício que a gente fez, tudo que acontece, ou que usualmente a gente ouve falar, e está descrito na literatura, que acontece na gravidez, na adolescência, acabava acontecendo. O pinto era doado, o pinto era despachado na lata do lixo. O que a gente percebe? Eu, mais ou menos há uns 10 anos, trabalho com essa faixa etária, e eu percebo assim, que a cada ano o educador, o profissional que trabalha com o adolescente tem que estar se capacitando, né? Uma vez tinha que informar, hoje não é só mais isso. Uma vez não tinha acesso, hoje eles têm acesso, infelizmente às vezes esse acesso não é, às vezes vem de forma positiva, às vezes vem de forma negativa, e o quanto profissional, porque hoje em dia, como elas falaram, né, informação elas têm. Então, essa é uma estratégia muito legal. Essa estratégia a gente tem que estar pensando, porque hoje em dia a gente tem que trabalhar com a consciência deles. Eles têm que se conscientizar. Eu já pensei nisso, porque às vezes muitas mulheres, elas têm tipo 13, 14 anos, elas param de estudar para poder ter o seu próprio filho. E isso, elas param de ter uma aprendizagem na escola, como elas poderiam ter. E aí, você conhece alguma menina que passou por essa situação? Conheço. E ela que quis ter o bebê ou foi uma coisa que aconteceu sem querer? Foi uma coisa que aconteceu. Sem querer. Sem querer, eu não sei se é o certo, né? Tá bom, obrigada. Posso falar contigo? Como é que é teu nome? Eduarda. E aí, Eduarda, o que você pensa sobre esse assunto? Eu penso assim que a gente tem que ter a responsabilidade de saber as coisas que a gente faz, assim, que vai ser pro futuro da gente. É fundamental, né? É. Tá bom. Deixa eu perguntar pra ti, né? Como é que é teu nome? Giovana. E aí, Giovana? Eu acho que eu posso até dizer minha idade, eu tô com 31 anos e valeu a pena esperar. Eu acho que agora, depois de formada, de estabilizada profissionalmente, acho que agora seria o momento, no meu caso, de ser mãe. Sim. Então, eu acho que é bem legal esse bacana programa esse contraponto. de incentivar, então, a esperar, né, e ter o momento certo. Tá bom. Bom, antes da gente continuar a conversa, tem uma pessoa aí no telefone para conversar com a gente, Jussara. Alô, Jussara? Alô? Alô? Oi, Jussara. Sim. É do bairro Nossa Senhora da Saúde? Sim. E aí, diga, Jussara. Eu gostei muito do programa, de todas as colocações que foram feitas, mas eu acho que o mais importante é o carinho, o afeto do pai e a mãe, que faça com que esse filho se sinta amparado, amado pelos pais, porque às vezes não tem o amor e o carinho do pai e a mãe, ele sai para a rua e os amigos fazem a cabeça dele. Eu achei importantíssimo o carinho e o amor do pai e a mãe. Tá bom, obrigada pela sua ligação, uma boa noite. Boa noite. Doutor Dino, professora Maria Elisa, os amigos têm essa influência toda? Eu acho que tem influência porque o adolescente é um ser que está procurando um meio que é deles, se identifica. Mas eu acho que essa influência fica limitada pela construção que essa pessoa teve dentro de casa. E eu, só complementando, eu acho que na medida... primeiro que essa relação com o filho começa desde sempre, desde que ele nasceu. Não é na adolescência que a gente vai estabelecer isso, né?
Desde ele muito pequeno, o envolvimento que a gente tem com essa criança e ajudar ele a se constituir desde sempre também. E aí a questão da autoestima também, aí sim o carinho, a atenção, o olhar dos pais, que não é o reter, não é o ficar em casa, mas é o poder mostrar que ele merece coisas muito boas e ele pode conseguir essas coisas muito boas. E essas coisas muito boas não necessariamente está colado ou não está colado a ter. E acho que isso é uma coisa que a gente tem perdido muito na nossa sociedade. O estímulo é sempre de consumo, é sempre de fluido, tudo é momentâneo, instantâneo e termina ali também, né? O prazer termina ali. E acho que essa é a função da família, assim. E aí tem muitos programas de rede de olhares que eu acho que a gente pode estar voltando para adolescente. Com certeza. Que é essa coisa de limite, essa coisa de construção de relação, essa coisa de identidade, de se identificar com a família e por aí afora. Como é que vocês veem essas relações familiares lá, através da Associação Criança Feliz? Sim. Lá o trabalho, a gente tem um programa novo, a gente tem o programa integral às famílias, né? Nós somos indo assistentes sociais, cada uma atende 30 famílias e a gente trabalha a família mesmo, né? A família e toda a demanda que ela traz para a gente, todas as questões que o núcleo familiar traz para a gente, a questão de drogas, questão de gravidez na adolescência, a gente trabalha focado e assim em rede. De uma forma ampla. Sim, nós trabalhamos em rede, a gente faz reuniões, a gente faz estudo de caso, a gente faz bem uma coisa planejada, a gente faz um plano individual para cada família, a gente monitora e essas adolescentes estão no programa de atendimento integral. Então, a gente vai acompanhando, vai fazendo os encaminhamentos necessários, os diálogos individuais, os reflexos. Tem o projeto Geração Protagonista que eu executo lá, que também é trazer profissionais de fora. Tem a questão do informativo, que eu acho que é uma ideia que elas mesmas constroem, né? São pautas que elas mesmas circula pela entidade. Nós colocamos também, para trabalhar essa questão do protagonismo da cidadania, a comissão de adolescentes que ela participa junto com pais e profissionais também está discutindo. Eu acho que são estratégias que a gente se utiliza, né, para esse adolescente estar tomando cada vez mais consciência e a família também. A gente é bem aberto com a família. Na questão, quando a gente percebe que um adolescente, né, a gente chama essa família e conversa abertamente com ela sobre o assunto. Ótimo. Eu queria agradecer, né, a vinda de vocês. Infelizmente o programa está acabando. Eu acho que a gente encerra, sem dúvida nenhuma, sem colocar um ponto final nessa história, porque tem muita coisa ainda para ser discutida. E vamos ver se a gente consegue ampliar também num outro momento isso, né? Doutor Dino, professora Maria Elisa, Manuela, obrigada pela vinda. As meninas que vieram também, né, acompanhar o programa, obrigada pela vinda de todas vocês, foi um programa ótimo. O pessoal de casa que participou com a gente, pelo Face, enfim, pelo telefone. Eu queria saber da Maura, hein? Maura, o que você pensa a respeito dessa questão, hein? Bom, eu penso que, tipo, a menina e o menino, no caso, teriam que ter bastante responsabilidade, né? Porque se tem cabeça suficiente, vamos dizer, pra... Tipo, namorar essas coisas tem que ter responsabilidade para cuidar de uma criança. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar
imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida.